Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática do 7º ano. E hoje na aula de número 8, você, o seu professor e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre multiplicação e divisão com números inteiros. E para iniciarmos, a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre esta situação. Em certa prova de concurso com 10 questões, cada resposta correta valia 5 pontos e cada resposta incorreta menos 3 pontos. Veja a quantidade de questões corretas e questões incorretas de 4 candidatos. Então, Lilian, 4 corretas e 6 incorretas. Patrícia, 4 corretas e 6 incorretas. Roberto, 7 corretas e 3 incorretas. César, 3 corretas e 7 incorretas. Vamos escrever aqui, tá? A pontuação que compete a Lilian. Então, Lilian acertou 6 questões. Então, 6 vezes ela obteve a pontuação aqui, ó, 5. Então, 6 vezes 5. Então, nós vamos adicionar a pontuação correta com a pontuação incorreta, tá? Então, Lilian, ela, 4 vezes, né, de respostas incorretas. Então, a pontuação dela foi 4 vezes menos 3, que é a quantidade de pontos perdidos em cada questão. Então, vamos aqui realizar essa operação aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Por 4 vezes, né, Lilian perdeu 3 pontos. Então, no total, Lilian perdeu 12 pontos, tá? Então, Lilian perdeu 12 pontos. 30 menos 12, 18. Então, a pontuação final de Lilian nesta prova de concurso foi de 18 pontos. Podemos também, com base nessas informações, calcular a pontuação de Roberto. Tá? Vamos colocar aqui Roberto. Percebam que a pontuação de Roberto aqui na tabela, acompanha comigo, é um pouquinho diferente. 7 respostas corretas e 3 incorretas. Então, Roberto, por 7 vezes, ganhou 5 pontos, tá? E por 3 vezes, né, Roberto perdeu 3 pontos. Então, 3 vezes menos 3. Aqui, realizando a multiplicação aqui, ó, 7 vezes 5, 35. E aqui, por 3 vezes, né, Roberto perdeu 3 pontos. Então, perdeu 3 pontos em 3 vezes, né, em 3 respostas incorretas. Então, no total, Roberto perdeu 9 pontos. Aqui, 35 menos 9, 26. Então, a pontuação total de Roberto neste concurso foi de 26 pontos. Então, em uma multiplicação de 2 fatores em que ambos têm o mesmo sinal, preste bem atenção aqui, ó. O resultado é sempre um número positivo. Foca bem aqui comigo no exemplo A, onde tem uma multiplicação com sinais, né, iguais. Então, o que acontece quando eles possuem o mesmo sinal? O resultado, olha, presta bem atenção aqui, o resultado é sempre um número positivo. O resultado é sempre um número positivo. 5 vezes 9, olha, 5 vezes 9, 45. E quando um fator é positivo e o outro negativo, o que é que acontece? Presta bem atenção aqui, ó, nessa outra informação. O resultado é sempre um número negativo. Aqui, no exemplo B, temos um fator positivo
e outro negativo, né? Então, o resultado será sempre um número negativo, tá? Então, 7 vezes 8, 56. Após realizar um depósito, o saldo bancário atual de Everton ficou de R$ 32,00 negativo, ou seja, menos 32. Sabendo que, antes de realizar o depósito, o saldo era 7 vezes o atual, qual era o saldo bancário de Everton antes do depósito? Antes de realizar o depósito, né, o saldo dele era de 7 vezes o atual. Mas o atual, né, olha o saldo, bem aqui no início, o saldo bancário atual de Everton, 32 negativos. Então, aqui, 32. Ó, lembrando do que disse lá, aquela regra que acabamos de falar, né? Nós temos aqui uma multiplicação de fatores com sinais, né? Um positivo e um negativo, tá? Ou seja, sinais contrários. Então, o resultado será sempre negativo. Então, aqui, ó, 7 vezes o 32. 14, vai 1, 7 vezes 3, 21, e 1, 22. Temos aqui 224. Então, o saldo bancário de Everton antes do depósito, antes que ele realizasse, né, este depósito, era de R$ 224,00 negativos. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre a divisão com números inteiros. Então, observe a pergunta feita por Roger e o esquema feito por Heloísa para respondê-la. Pensei em um número que, ao ser dividido por 7, resulta em menos 5. Em qual número pensei? Então, observa aqui o esquema, né, feito por Heloísa para responder esta pergunta feita por Roger. Então, ela representou aqui num quadradinho o número que Roger havia pensado. Tá? Então, pensou em um número, dividiu, ela escreveu aqui, ó, dividiu por 7, tá? Dividiu por 7. E o resultado foi menos 5. Então, menos 5. Então, tá anotado. Então, o que foi que a Heloísa fez? Heloísa, para encontrar o número pensado por Roger, ela utilizou aqui a multiplicação, que é a operação inversa da divisão, tá? E vice-versa. Roger pensou na divisão e Heloísa pensou na operação inversa para responder à pergunta de Roger. Então, ela fez uma multiplicação de menos 5 por 7. Quando temos sinais contrários, né, um positivo e um negativo, na multiplicação, o resultado será sempre um número negativo. Então, aqui menos, ó, menos 5 vezes 7, 35. Então, o número pensado por Roger foi menos 35. Na divisão, como também na multiplicação, como a regra de sinais é a mesma, então podemos ver aqui, observar que neste exemplo A, né, que eles possuem o mesmo sinal. Então, quando eles têm o mesmo sinal, o que é que acontece? O resultado será sempre um número positivo. Tá? Então, 45 dividido para 5, 9. E quando eles possuem sinais contrários, ou seja, um sinal positivo e um sinal negativo, ou vice-versa, então, o resultado aqui, ó, sinal negativo, né? 27 dividido para 9, 3. Então, para respondermos estas perguntas feitas por Danilo e Ana, vamos fazer uso também
das operações inversas. Então, vamos prestar bem atenção aqui, tá? Foca aqui no que Danilo perguntou. Qual é o número que multiplicado por menos 12 resulta em 168? Então, vamos utilizar o mesmo processo, tá? Então, qual é o número? Tá? Vou colocar aqui um quadradinho, como Heloísa fez, tá? Qual é o número que multiplicado por menos 12 resulta em 168? Então, para descobrirmos o número pensado por Danilo, nós vamos utilizar a operação inversa, a multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, eu vou dividir 168 por menos 12, tá? Então, nós vimos que na divisão ou na multiplicação, né, de números que têm sinais diferentes, como aqui, ó, eu tenho um número positivo, que é o 168, e um número negativo, que é o menos 12. Então, nessa divisão ou na multiplicação, quando os sinais são contrários, então, o que é que acontece? O resultado será sempre um número negativo. E aqui, realizando a divisão de 168 por 12, encontramos o número 14. Então, o número pensado por Danilo é menos 14. E agora, dando sequência, né, vamos para a situação proposta por Ana. A divisão de um número A por menos 9 é igual a menos 153. Qual é o número A? Então, vamos escrever aqui as informações do problema proposto por Ana. Então, ela falou que era uma divisão de um número A por menos 9, que resulta em menos 153. Então, para respondermos, né, essa situação proposta por Ana, vamos utilizar a operação inversa da divisão, tá? Então, Ana propôs aqui uma divisão, então nós vamos utilizar a operação inversa, que é a multiplicação. Realizando aqui a operação, né, inversa da divisão, que é a multiplicação, vamos multiplicar aqui menos 153 por menos 9. Então, nós sabemos que o valor de A será um número positivo. Por quê? Porque eu estou multiplicando números com sinais iguais, tá? Então, o resultado sempre será um número positivo. Então, 9 vezes 153. Realizando aqui essa multiplicação de 9 vezes 153, nós temos aqui 7, 27, vão 2. 9 vezes 5, 45 com 2, 47, 4. 9 vezes 1, 9, mais 4, 3. Nós temos aqui que o número pensado por Ana é um número positivo e corresponde a 1.377. E para finalizarmos, uma pequena reflexão. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Até a próxima aula!